Salve rapaziada, esse é mais um episódio do Tatame ao Topo, episódio de número 5. Eu me chamo Matheus Souza e tô aqui para poder trocar essa ideia com vocês e trazer um pouco do que eu aprendo no tatame para minha vida e para onde eu quero chegar. Bom, antes de começar os assuntos, eu quero pedir a você para se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Isso ajuda muito ao aumento do meu alcance aqui no canal, poder gerar mais visualizações e esse conteúdo rodar para geral, beleza? Aproveitando também, aqui embaixo eu deixei um link do Mercado Livre e da Shopee com produtos que eu comprei lá e indico para vocês comprarem também, beleza? Me segue nas redes sociais, tá aqui embaixo meu Instagram, TikTok. Eu posto bastante conteúdo lá falando sobre o jiu-jitsu, sobre a vida que eu tô levando, né, como empresário agora, né, tendo academia, e eu vou trazer mais conteúdos assim pro YouTube. Bom, antes de começar o assunto principal, eu quero falar sobre o minuto da resenha. Bom, a política tá chegando aí, já tá começando todo esse, vamos dizer assim, essa confusão, né? Não vamos dizer que já está começando essa confusão. Já tá alguns candidatos aí participando de alguns debates, botando a cara, e gera toda aquela situação, aquele climinha maravilhoso, aquele climinha hostil em época de eleição. Então, assim, para você que gosta de política, tem sua opinião, irmão, não precisa arrumar tumulto. Não precisa ficar discutindo com os outros. Não precisa ficar querendo que os outros mudem. Deixa isso para eles. Os políticos têm suas convicções. Você tem que ser inteligente e agir de acordo com o que você acha que é melhor para o Brasil, né? Hoje, as coisas não estão boas no Brasil, sendo sincero. Você sabe disso. A gente não pode normalizar as coisas que vem acontecendo. E no dia da eleição, vote consciente, vote com inteligência e bora pra cima. Outra coisa que eu queria falar com vocês é o seguinte, irmão, o que tá acontecendo com os pagodeiros hoje em dia, cara? Rapaz, eu sou do pagode e do samba. Curto muito, adoro, gosto. Acordo e durmo escutando pagode, samba, o que for. Mas, meu irmão, o que tá acontecendo, cara? Que roupas são essas que esses caras estão usando? Rapaz, tava vendo o Thiaguinho um dia desse pra trás. Pô, o Thiaguinho na minha época, o Thiaguinho do Velho Testamento era cabuloso, irmão. O Thiaguinho do Velho Testamento era branquinho, cabelinho tudo certinho, roupa coladinha e tal, aquelas coisas. Agora o maluco usa roupa tudo larga, trancinha, começa no meio da cabeça. Pô, eu até entendo representatividade, bem black, tal. Mas, pô, esse estilista tá pegando mal, velho. Igual, por exemplo, vamos botar um caso aí também, o Léo Santana. Pô, o Léo Santana tá fazendo um look de bolsa com as bolsas da esposa dele, pô. Isso não tem lógica não, irmão. Que parada é essa? Dessa moda aí eu tô fora. Não é por causa de machismo, alguma coisa, mas, pô, não dá. Tem coisa que não casa. Essas estilistas aí estão tudo perdendo a linha. Outro também, que é fora do pagode, que era um cara referência pra mim, tá errando demais na roupa, é o Rafael Zulu. Meu irmão, o que tá acontecendo, cara? Ou eu tô vestindo errado, ou o pessoal perdeu a noção, pô. Inspiração da gringa, que não sei, pô, sei lá. Já desse eu vi o Jay-Z, a roupa do Jay-Z no show, pô, o negão todo básico do básico, bonezão aqui, ó, tum, no básico. Sem errar. Irmão, não dá. Fez muita coisa, é erro. É só o básico. Já dizia o poeta baiano. Só o básico. Mas assim, não deixe de escutar os caras, né? Thiaguinho tá com uma música aí, Pensamentos Intrusivos, que eu tô gostando muito. Léo Santana eu escuto direto também, adoro botar um pagodão pra poder treinar. Mas, pô, os caras tão errando legal nisso aí, velho. Não tem jeito. Não tem jeito. O assunto do podcast de hoje é o seguinte: o segredo de quem nunca para de evoluir. Seja você um eterno aprendiz. Esse é o segredo. Tem muita gente que acha que já sabe de tudo
e para de estudar. E aí ela fica estagnada. Eu sou um cara que eu gosto muito de aprender. Eu escuto muito porque gosto muito de aprender. Adoro aprender, cara. Não tem jeito. Seja na vida, no relacionamento, nos negócios, no tatame, na igreja, em qualquer lugar que tiver alguma coisa que me faça aprender, que me faça evoluir, me faça saber um pouco mais, eu vou parar para escutar. E essa tem que ser a nossa mentalidade. Trazendo a analogia do jiu-jitsu para a vida real. O tatame me ensinou muito isso. Muito. Isso sobressaiu. Eu já tinha isso comigo. Porque eu falo que quando eu comecei a querer empreender, a querer fazer as coisas diferentes, sabe? Ter uma rotina melhor, me exercitar melhor, me alimentar melhor, né? Aprender a mexer nas coisas, nem que seja no notebook, no celular, no aparelho novo que aparece. A gente tem que estudar aquilo ali. Você tem que tirar um tempinho para poder ler um manual ou fazer alguma coisa do tipo. Você não vai saber, às vezes, só mexendo. Tem coisas que são práticas, ótimo, perfeito. Mas você precisa, querendo ou não, estudar para fazer alguma coisa. Eu automaticamente, quando não sei, irmão, eu vou lá no YouTube, vou no Google, jogo, aprendo e bola pra frente. Fazendo analogia do jiu-jitsu, como é que eu falei com vocês? Existe um dizer que o pessoal fala, né? Que é white belt for life. Faixa branca para a vida. Eu acho isso uma parada muito fera. E eu coloquei isso desde a faixa branca. Escutei isso no podcast do Muhammad Ali. Falando nisso, é uma das maiores referências que eu tenho dentro do jiu-jitsu. E depois que eu entendi esse white belt for life, se eu não me engano, até o McGregor falou sobre isso uma vez. O McGregor deu o papo desse white belt for life. Porque aí você tem a mentalidade de faixa branca, cara. De você não cansar de aprender, sabe? No jiu-jitsu eu procuro escutar todo mundo e aprender com todo mundo, sabe? Muita gente às vezes debocha pela pessoa ser menos graduada ou sei lá, não concorda com a pessoa referente a alguma coisa que ela fez, mas a gente esquece de ter a paciência de escutar e aprender com aquela pessoa ali. Às vezes a gente tá num combate dentro do jiu-jitsu e o faixa branca faz um movimento que não tá dentro do padrão. E aí você precisa fazer uma coisa que você nunca fez para poder sair daquela movimentação. Isso que a gente precisa botar na cabeça. Eu tenho que estar todo o tempo aberto, né? Ouvidos atentos e cabeça aberta para eu poder aprender. Quanto mais você aprende, mais você evolui. Eu sou um cara que eu sou sistemático nisso. Sistemático por quê? Eu vejo uma parada nova, vou lá procurar saber. Sabe? Eu não falo nada dessa coisa sem antes saber o mínimo. Sem antes saber o mínimo. Eu trouxe isso pra minha vida, com tudo. Sabe? E assim, vou dar um exemplo pra vocês das coisas do meu dia a dia. Aceitando fight, né? Parte de empreendimento. Tô numa área ali que a gente tem que gerenciar a academia, né? Gerenciar as coisas. E cara, eu aprendo toda hora, porque você toda hora lidar com uma pessoa diferente. E você tem que ter uma abordagem diferente, você tem que ter um tom de voz diferente, você tem que ter palavras diferentes, sabe? Às vezes você deixa de falar isso aqui por falta de conhecimento sobre aquilo que a pessoa te pergunta, você já não tem confiança da pessoa mais. E para nós, né, que vendemos alguma coisa, né? A gente vende o ensino. Você tem que saber muito bem para poder converter aquele cliente, sabe? Ontem mesmo, numa situação, a mãe do aluno virou e falou assim: a gente tem 4 modalidades de turma infantil lá: Muay Thai, Jiu-Jitsu, Judô. Não, são 3: Muay Thai, Jiu-Jitsu e Judô. 3 modalidades infantis. A moça teve com o filho dela lá fazendo uma aula teste de judô. E ela me perguntou assim: qual que é a menos agressiva?
princípio de tudo, eu não tenho que falar pra ela qual que é a menos agressiva. Eu tenho que mostrar pra ela que nenhuma das três vai tornar o filho dela agressivo. Você entendeu? E pra isso eu preciso ter argumento. Eu tenho que mostrar pra ela que todas as três vão fazer o filho dela se tornar uma pessoa diferente. A gente tem muito caso de que meu filho aplicou o golpe de jiu-jitsu na escolinha. Mas em qual ocasião? Se for pra se defender, ok. Agora, se for pra ele sobressair em cima de um coleguinha, aí não. Então, assim, todos esses argumentos, a gente precisa ter um conhecimento para poder falar isso com a pessoa, para poder converter aquele cliente. Imagina só se ela me pergunta qual das três é menos agressiva. Eu vou falar com ela o quê? Isso tudo depende, cara. Depende até do temperamento do aluno que vai entrar. Eu preciso ter esse conhecimento para poder falar com ela. É igual eu falei com ela. Minha senhora, não existe arte marcial que vai deixar ele agressivo. Isso vai potencializar alguma coisa nele. E é aí que a arte marcial entra para poder controlar. Então, qual o melhor ele se adaptar é a escolha dele. É melhor para ele. Entendeu? Então, assim, voltando ao assunto sobre aprendizado, a gente vive uma era que toda hora a gente tem informação, irmão. É muito fácil. Eu lembro que quando eu comecei na internet, para você achar a informação de alguma coisa era uma luta. Hoje em dia você pega o celular, abre o chat GPT, né? O chat GPT, você abre ele, chat, tô precisando disso, disso, disso. Ele te informa tudo, cara. Ele te informa tudo, loucura. O conhecimento tá nas nossas mãos. Fica ignorante quem quer. Você entendeu? Hoje, voltando sobre o assunto do CT, cara, essa parada de gerenciar uma academia é tudo muito novo pra mim. E eu aprendo todos os dias, irmão. E o pior de tudo, você sabe o que é? Eu aprendo, eu anoto aquela situação pra mim poder relembrar. Essa segunda e terça que passou, a gente teve uma reunião bem difíceis. Teve situações bem difíceis, sabe? E nessas reuniões, eu tive que aprender como me comportar. Eu tive que aprender como olhar para as pessoas. Eu tive que aprender o tom de voz. Porque, cara, tem hora que você acha que sabe. Mas, a partir do momento que a pessoa te apresenta uma situação diferente, você já não sabe mais nada. Você entendeu? E é muito louco. Eu faço essa analogia de aprendizado porque em todas as faixas minhas do jiu-jitsu, né, junto com o jiu-jitsu, em todas as analogias, na faixa branca eu aprendi muito, na azul eu aprendi muito, na roxa eu aprendi muito e na marrom eu tenho aprendido muito. Mas você fala, você tem aprendido coisa nova? Não. Eu tenho aprendido a coisa antiga, com situações diferentes. Sabe? É muito louco. Hoje em dia eu falo assim, irmão, o cara que não quer buscar conhecimento, né? Eu tenho muito o quê? Eu vou conversar com as pessoas. Mas eu não tenho tempo pra ver isso. Eu não tenho tempo pra aprender isso. Eu não tenho tempo. Pô, irmão. Não tem lógica. 20 minutos no celular, 20 minutos no YouTube aprendendo. Você tá ali fazendo aquele scroll ali, ó, rolando, feed. É o tempo que você gasta. Eu aprendi a cronometrar o uso do meu celular para eu poder dar ênfase nos meus estudos. Para vocês terem uma noção, eu tô aqui gravando vídeo com vocês, ó. E minha agenda, ó, eu já risquei um bocado de coisa que eu fiz hoje. Eu coloco as coisas básicas, as coisas mínimas ali, ó. E todo dia eu tenho que estudar uma coisa. Nem que seja eu ver um vídeo da faculdade, né? Às vezes tem um corre muito grande, eu não consigo ver um vídeo da faculdade. Ou algum vídeo que eu salvei sobre habilidade ou sobre alguma coisa nova. Ultimamente eu tenho estudado muito marketing digital para eu poder tá crescendo aqui nas redes sociais, sabe? Crescendo no Instagram, crescendo no YouTube. Eu gosto muito de fazer vídeo, conforme eu falei nos outros vídeos aí. E cara, todo dia aparece uma coisa nova.
Todo dia alguém passa um comentário novo, fala alguma coisa nova. E aí eu penso assim, pô, eu vou filtrar. Eu salvo tudo. Eu salvo tudo. Salvo tudo mesmo. Apareceu no meu feed, vou lá e salvo. E aí quando chega a hora de estudar, eu marco meu tempo ali. Sou completamente organizado nisso. Marco meu tempo ali. E aí eu, por exemplo, vou estudar ganchos, rios, alguma coisa do tipo. Eu vou lá no meu Instagram, nos salvos, né? Vou lá na minha área de marketing digital. Eu vou lá no primeiro post. Desço lá no primeiro post. Cheguei lá, pô. O cara passou um conteúdo sobre ganchos. Pô, aqui não tem nada que é pra mim. Aqui não tem nada que é no meu nicho. Eu descarto. Aí eu vou pro segundo post. Pô, isso aqui é pra mim. Isso aqui tem como eu fazer um vídeo melhor. Pô, isso aqui me ensina uma posição melhor de eu me comportar. Aí eu já vou anotando. Aí eu anoto e coloco uma situação que eu possa usar aquilo ali. Porque aí você aprende e você coloca em prática. Muita gente erra nisso. Muita gente suga o conhecimento, mas não coloca em prática. E vai pra onde isso? Vai fazer o que com isso? Entendeu? Então, se você quer aprender uma coisa nova, irmão, coloca isso na sua rotina. Tira um tempo. 10, 20, 30 minutos. O tempo que for. Aprenda com eficiência. Focado ali aquele tempo todo. Anota, coloca em prática. Eu tô longe de fazer um vídeo no YouTube maneiro. Tô longe. Tô longe. Eu tô começando a ter constância nisso agora. E assim, cara, eu tô colocando em prática. Tudo que eu tô aprendendo, eu tô colocando em prática. Se eu falar com você que eu não uso ferramentas, eu uso o ChatGPT. Só que eu não faço o ChatGPT montar um roteiro todo pra mim ficar chegar aqui e ficar falando com vocês. Muita coisa eu gosto do improviso, eu gosto de falar, sabe? Até porque isso aguça a minha criatividade. Então eu leio a situação, eu leio, e aí eu falo assim, pô, quando eu ligar a câmera, eu vou meter bronca. Então assim, a mentalidade de White Belt for Life, ela é a melhor de todas, irmão. Esse é o segredo pra você nunca evoluir. Seja um eterno aprendiz, sabe? Eterno aprendiz. Saiba escutar as pessoas, saiba aprender com as pessoas. Eu adoro escutar uma pessoa mais velha, irmão. Adoro. Porque a pessoa fala aquilo ali com aquela situação de sabedoria. Às vezes ela pode estar mentindo, irmão. Pode estar falando coisa que nunca aconteceu. Mas o tom de sabedoria dela faz ela ter autoridade daquilo ali e faz eu parar pra escutar. Sabe? E a gente não pode perder isso, irmão. Eu não posso ter a preguiça de falar assim, pô, não vou estudar isso não. Qualquer coisa eu pergunto ao chat. Qualquer coisa eu pergunto ao Cloud. Pô, não dá, irmão. E gera esse conhecimento pra você. A situação chegasse a ter resposta na ponta da língua. Saber falar. Pum. Pô, loucura, né? Então, assim, mais uma vez, cara, nunca pare de estudar, nunca pare de aprender, nunca pare de evoluir. Sempre queira mais, busque mais, entenda mais, aplique mais. Isso faz muito bem pra sua vida. Eu sou um cara que eu errei pra caralho. Velho, eu errei muito na vida. Não procurando aprender, não aprendendo com o erro dos outros, né? Mas eu aprendi com os meus erros. Eu aprendi com meus erros. Eu tive essa sabedoria de aprender com meus erros. De evoluir com meus erros. Hoje eu sou de um jeito que foi uma tomada de decisão de todos os meus erros que eu tive pra trás. Sabe? E isso chega do jeito que você quer viver. Sabe? Do jeito que as coisas te fazem bem. Entendeu? E é sobre isso, irmão. É sobre isso. É sobre onde você quer estar. É sobre onde você vai chegar. É sobre o que você vai fazer. E para isso, a gente precisa aprender muita coisa. Esse é mais um podcast do Tatame ao Topo.
Mais uma vez, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, passa pra geral. Vamos ajudar. Minha meta esse ano é de 1.000 inscritos no canal. E eu vou manter muita constância aqui. Mais uma vez, muito obrigado. Os